Bem, negócios na pauta de volta. A retomada da produção de alumínio cria boas expectativas sobre o futuro da empresa no estado, né? Mas o que se pode esperar de novos investimentos do que já foi feito, Daniel? Você já falou aí, foram 3 bilhões essa retomada? Exatamente, Arthur, foram 3 Mas bilhões. a gente tem ouvido que vem coisas novas aí. Você pode falar sobre isso? Sim, sim. Bom, esse investimento, esse marco importante que a gente atingiu, né? Ele traz uma série de benefícios, né? Porque a gente ali está investindo na modernização da planta, né? Da fábrica como um todo, né? Recuperação de áreas que a gente chama área de resíduo de bauxita também que serão fechadas, né? Então ele vem com várias outras iniciativas dentro desse pacote, né? De 3 bilhões investidos aqui nesses últimos 3 anos, com essa geração de empregos, mas também eu cito também dentro disso que isso eu estou falando mais de investimentos, né? Que a gente chama de CAPEX. É um investimento ali de capital, né, como a gente gosta de falar, mas existem investimentos de operação. Então, esses investimentos de operação, a compra local continua. Então, a gente está aí com expectativas boas para a gente conseguir chegar no 1 bilhão de compras locais. Né? Isso é um dado importante. Que é um número crescente. 1 bilhão por ano, é isso? É 1 bilhão praticamente por ano. Por ano, é um valor bastante A gente está trabalhando. Ele vem aumentando esse número, né? Foi 800... Em 2023, 800 milhões, então a gente tem uma expectativa de continuar com esse número crescendo aqui dentro das compras locais. Bem, dentro do universo do alumínio no mundo, é um mercado bastante competitivo, isso foi que motivou a parada da redução há alguns anos atrás, né? E como é que se posiciona o complexo no mundo hoje, em termos de produção e tudo mais? Nós temos aqui ao lado no Pará o complexo Albrás Alunorte, que me parece que a produção é maior que daqui, né? E tem alguma outra planta importante, ou grande planta aqui no Brasil? Como é que se posiciona no mundo hoje o Complexo Alumar? Bom, além aqui da Hidro, né, nosso vizinho aqui no Pará, temos a Alumar aqui em São Luís, a gente também tem uma planta em Poços de Caldas também importante, né, mas ali ela é mais focada na alumina, né, que também é um produto importante para depois na transformação do alumínio, né? Lembrando o processo, né, basicamente ele vem da bauxita, fazemos a alumina, e depois, num processo também no Bayer, que a gente chama de eletrólise, né, vem para o alumínio, que é aquele lingote, né, aquelas barras que a gente está acostumado a ver. Então, a gente também tem em Poços de Caldas, mas ela fica na alumina. E eu respondendo a sua pergunta mais do posicionamento, eu diria que a retomada da produção de alumínio da Alumar, ela foi muito importante para o Brasil, Arthur, porque basicamente a gente resolve a questão da autossuficiência do Brasil com a questão do alumínio, não precisando mais importar. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. O alumínio daqui hoje é um alumínio para exportação ou para o mercado local? Basicamente a gente contribui para esse abastecimento do mercado interno, né? Um produto que hoje está abastecendo nacionalmente aqui com o nosso alumínio, né? Contribuindo importante. Isso ajuda, né? Para que a gente não precise importar mais alumínio do exterior. Então, a Alumar posiciona o Brasil numa questão importante, né, de autossuficiência do alumínio. Hoje, a nível mundial, você tem o Brasil, né, que é um ator importante, você tem a Austrália, né, que é bem importante nesse setor. Não sei se os Estados Unidos ainda é grande produtor de alumínio. Quais são os grandes países, né, na produção de alumínio? A gente vem percebendo também uma crescente na China, né, o mercado asiático como um todo, né, como importantes produtores, né. É um mercado que a gente tem uma grande expectativa positiva em relação ao crescimento, sobretudo porque a gente está vendo a transição, né, da questão energética, né, uma mudança para carros elétricos, né, e isso demanda logicamente materiais mais leves. E o alumínio, né, é um material leve, então a tendência é que haja uma produção, uma demanda maior e, por consequente, um investimento para que a gente consiga continuar produzindo para atender essa demanda. Agora, aqui sempre houve uma grande expectativa, né, já são 44 anos, que houvesse uma verticalização dessa cadeia do alumínio, que isso gerasse fábricas de cabos elétricos, panelas e tudo mais, e eu já participei de alguns eventos da classe empresarial, né, e, na verdade, de alguma maneira até cobrando a Alumar, que a Alumar, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Isso me parece mais uma política de governo que nunca foi consolidada. Como é que você vê, né, a possibilidade do desenvolvimento dessa cadeia aqui no Maranhão? Bom, o desenvolvimento a verticalização, no geral, é muito positiva para todo mundo, inclusive para nós que produzimos alumínio, é excelente.
Como eu disse há pouco, a gente atende o mercado nacional, então são empresas, né, que estão fazendo cabos, são empresas que estão fazendo panelas, extrusores, de um modo geral, esquadria, né? Então, de um modo geral, isso é muito interessante para nós que somos produtores, né, do alumínio enquanto numa lógica de atendimento na commodity, né? Então, isso sobretudo é muito importante. E a gente sempre apoia o desenvolvimento e a verticalização, né? A gente tem recebido algumas propostas, né? Inclusive algumas incentivadas, né, via o próprio Estado, mas antes de qualquer coisa é preciso ter viabilidade econômica, né, esses projetos. Então, alguns deles aí já se apresentam, né, mas alguns ainda estudos. Não consigo te dizer porque essa área da Alumar, aqui nós, enquanto Alumar, a gente não comercializa, isso é importante a gente deixar claro. A gente apenas é produtor para esses 3 grandes players e a comercialização ela parte, né, a partir da Alcoa, da South32 e da Rio Tinto. Então, é nesse formato que o consórcio opera. Mas dentro dessa pergunta que eu te falei, desculpa estar insistindo, existe algumas tratativas em andamento para algum projeto aqui no Maranhão, na região, para essa verticalização? Sempre existe alguns interessados, né? Mas consultas, né? Consultas, isso é muito comum acontecer, porque a gente sabe que tem muitos empreendedores que são interessados, né? Mas isso não depende da Alumar, né? E tão pouco dos nossos operadores, isso depende muito mais do empreendedor de apresentar um projeto, né, que tenha viabilidade, que se concretize, né? E a Alumar e os nossos players, sem dúvida, estão sempre de portas abertas para analisar as oportunidades e estar servindo esse público. Recentemente o governo do estado anunciou a aprovação a nível federal de uma zona de processamento de exportação que a princípio ficaria ali em Bacabeira, na área do antigo projeto da refinaria da Petrobras. E isso traria uma série de incentivos fiscais e com facilidades para exportar. Não só para exportar, porque hoje o modelo de ZPE no Brasil já mudou e é permitido também internalizar a produção. Vocês têm acompanhado esse andamento desse projeto, né, que não é de curto prazo, a gente sabe disso, né, isso há mais de 30 ZPEs se estruturando no país. E o que poderia gerar de negócios para o consórcio Alumar a partir dessa ZPE? A ZPE vem se concretizando, né? A gente tem acompanhado essa discussão, que ela, sem dúvida, ela é muito importante aqui para o Maranhão, mas a gente vê com muito bons olhos, né, ter uma ZPE aqui, que isso certamente vai trazer oportunidades, mas é na linha do, como eu disse, isso ainda vai chegar a coisas mais objetivas talvez no futuro, né? Eu acho que essa configuração de ter, né, essa zona para receber negócio, ela é muito importante, mas de uma maneira mais concreta, eu acredito que a gente vai viver esses passos mais à frente quando a gente tiver coisas mais objetivas. Mas para a gente, quais são as expectativas? Além de pessoas que a gente potencialmente pode fornecer o alumínio, por exemplo, pode também serem fornecedores nossos, né, que podem se instalar. Então, isso vai dinamizando de uma maneira que o ambiente de negócios fique melhor aqui para a nossa condição em São Luís. Basicamente, o grande insumo da produção de alumínio é a bauxita, né? E a energia elétrica, né? E isso vocês estão bem servidos, né? Tem o Juriti, que é a mina que abastece a Alumar, e tem hoje, o Maranhão é exportador de energia. Tem mais algum outro insumo que seja essencial dentro dessa produção da cadeia do consórcio Alumar? Não, assim, eu diria que o nosso maior patrimônio, o nosso maior insumo, Arthur, são as pessoas. Então, além, lógico, a bauxita e além, né, da eletricidade, que ela é muito importante, hoje as pessoas que a gente tem dentro da Alumar são motivo de orgulho para nós, é uma mão de obra que a gente tem um carinho muito grande, porque está sendo formada ao longo desses 44 anos. Então, é motivo de orgulho, porque é elas que trouxeram a Alumar até aqui. Essa questão da mão de obra sempre foi uma discussão perene aqui no Maranhão, né? Eu acho que a gente convive com realidades bem diferentes aqui. A gente ainda tem 13% de analfabetos no Maranhão, a parte realmente nas regiões mais pobres, mas todo empresariado acaba sentindo um certo gap aí de pessoas qualificadas para trabalhar em atividades com maior qualificação, né? Vocês têm um programa permanente lá ou
esse trabalho é sempre feito junto com, por exemplo, com o Senai, esse tipo de coisa? Como é que é? A formação é interna? A gente tem a formação interna, programa de formação para os nossos colaboradores diretamente, né? Isso é muito importante. Então a gente tem uma espécie de academia, né, interna. A gente também tem a parceria com o próprio Senai e com a FIEMA através do programa PDF, né, o programa de desenvolvimento de fornecedores também. Aí né? já basicamente os fornecedores, né? Exatamente, são os fornecedores, mas também são contratantes, né, de mão de obra claro. Local, né? Então é importante a gente estar falando sobre isso. E é algo que a gente incentiva muito, Arthur, aqui. Essa questão da mão de obra local é importante. Só para você ter ideia, a gente, nas nossas comunidades vizinhas, a gente tem indicador que a gente acompanha semanalmente se a gente está conseguindo aumentar o número de pessoas contratadas ali localmente, né? Vizinhos nossos. Você fala ao entorno. Ao entorno, exatamente, comunidades próximas. E um dos grandes gargalos é a questão da formação, como você trouxe, né? E para a gente faz esse esforço de fazer as parcerias, ir até a localidade, levar às vezes o treinamento lá para conseguir formar as pessoas para na sequência conseguir absorver. Pois é, e aí empurrando mais essa pergunta um pouco mais para frente. Hoje vocês se sentem bem servidos a questão da mão de obra local aqui, ou vocês têm que ainda fazer sempre um esforço forte na qualificação? Arthur, eu diria que esse é um desafio para todas as empresas, sempre buscar a melhor qualificação, né, da mão de obra, né? Logicamente que eu acho que em todos os lugares a gente sempre tem muitas oportunidades, né? Mas é fato, né, que no ambiente de negócios em geral é uma busca constante, né? Mas eu sempre costumo dizer que faz parte do nosso papel contribuir para essa formação, para essa qualificação, entendendo que ainda existe muita oportunidade, sim, né? Eu acho que é natural, né, do ambiente de negócio, por isso a gente continua investindo nisso. Bem, a gente vai a mais um rápido intervalo e voltamos em instante com mais negócios na pauta.